Boa noite, saudações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à leitura do livro Dançando o Sonho, capítulo 7. É um prazer e uma alegria estar aqui com todos vocês online ao vivo e quem depois vai acompanhar também a nossa gravação no YouTube. Boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Essa música que vocês estavam ouvindo aqui na chegada, quem estava aqui esperando comigo, ela se chama A Prayer from Above, uma prece para tudo que está acima, né? E eu escolhi essa música, depois eu posso colocar lá no nosso grupo do Telegram, justamente porque o quinto caminho da Roda da Cura, que é o assunto do capítulo 7, é justamente a direção acima, né? Então, achei essa música, essa prece, na verdade, uma prece Lakota muito bonita. Depois eu coloco lá no grupo pra gente, tá bom? E quem tá aí no YouTube acompanhando, então, relembrando que esse grupo, a gente está fazendo a leitura de um capítulo por mês, e você tem a oportunidade de participar ao vivo e depois tirar suas dúvidas, partilhar comentários. É sempre muito rico quando a gente troca essas experiências. Mas eu não gravo e não coloco online essa discussão para justamente preservar a privacidade, né, dos comentários, das palavras das pessoas que aqui estão, mas vocês vão acompanhar na íntegra a parte da apresentação, né, e aí a gente vai seguindo e depois eu vou abrir para a nossa partida. Muito bem, então vamos preparar os cintos e alçar voo, né? Porque esse capítulo, para mim, ele é um dos capítulos mais sublimes, né? Todos os capítulos, para mim, desse livro da Jamie são impactantes, né? Todos eles têm frases que eu paro, releio, e isso fica reverberando em mim, né? Acredito que vocês também aí em casa. E é impressionante, né? Eu releio esse livro há mais de 10 anos e todas as vezes que eu releio, eu sempre vejo, né, a sabedoria que contém nesse livro por um ângulo diferente. É realmente muito impressionante, né? E hoje, então, eu preparei até fiz umas anotações diferentes que eu nunca tinha feito antes, né? Talvez a minha mente, a minha consciência não estava pronta para acessar, né? Essas coisas que eu enxerguei nessa leitura, nessa releitura de hoje, né? Então, estou sentindo que está bem especial, a conexão está bem forte aqui com essa realidade da Teia dos Sonhos, desse invisível, esse mundo de cima, né? Então espero que todo mundo aproveite, tá? Vamos que vamos. Os seres humanos têm raízes terrenas, o espírito tem asas. Ao honrar a linhagem dos filhos da Mãe Terra e encontrar suas raízes espirituais na Teia dos Sonhos, nossos espíritos abraçam seus corpos e os dois juntos conseguem voar. Cici Gralakiri. Cici Gralakiri é uma das mestras, né, da Jamie. E a gente vai perceber que a direção acima, né, da roda da vida, a gente agora vai entrar no centro, né? Então, até então a gente estava fazendo as 4 direções, né? O sul, o oeste, o leste e o norte. Agora a gente vai ver a direção acima, depois na próxima leitura a direção abaixo e por último termina no sétimo caminho, que é a direção do centro do centro, né? Então, esse lugar da roda, a gente já começa a entrar, de fato, né, quando a gente fala da realidade espiritual propriamente dita, né? Porque tudo é espiritual, o corpo é espiritual, a mente é espiritual, as emoções são espirituais, mas nesse lugar a gente está falando então da alma, né? Que é o centro. A gente vai ver a alma acima, a alma abaixo e a alma no centro, tá? Então as direções 5, 6 e 7 a gente vai falar sobre vários aspectos da alma. E na direção acima, então, é essa alma mesmo que ganha essa cor, esse tom de algo imaterial, né? Essa coisa celestial, o céu representando aquilo que não é físico, é a contraparte da Mãe Terra, né? É justamente esse imaterial propriamente dito. Só que olha a beleza que está aqui, a sabedoria, né? Que está contida nesse entendimento desse poema. Essa sabedoria só pode ser compreendida, atingida, quando há o casamento do céu com a terra. Que é isso que a Cis está falando aqui, né?
quando os nossos espíritos abraçam seus corpos e os dois juntos conseguem voar. Então a gente só consegue voar quando a gente está ancorado na Terra e a gente tem força suficiente para conseguir alcançar esse céu. É o que é a união dos dois mundos que ela vai trazer no próximo poema, né? E depois eu vou falar um pouquinho do que é essa união desses dois mundos. Então o poema diz assim: ouço o sussurro da pequena e silenciosa voz interior e percebo o enorme poder do sagrado mistério que ali reside. E ali, no seio do mistério, entre o que é material e o que não é, descubro minha verdadeira essência, no ponto exato onde os dois mundos convergem. Ligo-me à minha essência, ao estado de graça do meu espírito, enquanto personifico as lições sagradas que aprendi. Aqui estou eu entre os dois mundos com dois sagrados pontos de vista, mas ao saber que os dois são apenas um, minha sagrada jornada recomeça. Né? Então, as above, so below, assim como é em cima e embaixo. Quando a gente realmente consegue compreender que a realidade espiritual e a realidade material são reflexos de uma mesma moeda, e quando a gente consegue integrar essas duas forças, né, aí sim que a jornada recomeça, porque a gente está falando, né, do caminho 5, ou seja, a gente já percorreu aqui o leste, o sul, o oeste, o norte, então teve muito aprendizado, muita cura, muito processo, e ela diz que ela só consegue recomeçar quando ela integra o mundo de cima e o mundo de baixo. As antigas tradições da Terra, e aqui eu vou honrar a tradição tolteca, que é de onde vem essa linhagem, parte dessa linhagem, né? A James Sans, a linhagem dela, os videntes do sul, Cherokee, etc., né? Os Sênecas, todos eles têm uma comunhão muito forte com a tradição tolteca também, que tem uma divindade que é a metáfora desse casamento, dessa união dos dois mundos, que é chamado de Quetzalcoatl, né, ou a serpente emplumada. Por que a serpente é emplumada? A serpente representando a terra, o mundo material, o mundo do instinto. A serpente é um ser que rasteja, né, ou seja, está sempre ali com a barriga, o corpo inteiro na terra. Então a serpente representa isso. E as plumas, as asas, né, tudo que é o celestial. E o Quetzalcoatl representa o quê? A união do céu e da terra. E quando a gente consegue unificar o céu e a terra, aí sim a gente libera todo o potencial, toda a sabedoria, né? E não é à toa que somos seres, né, que tem, ao mesmo tempo que a gente está aqui preso, fixo, né, com os pés no chão, a gente não voa, né? Seres humanos não conseguem voar, biologicamente falando. Mas a gente consegue voar com as asas do espírito, com as asas da mente, a gente consegue voar através dessa forma, né? Por isso que o dragão é um animal que a gente não tem na natureza terrena, mas ele é um animal mitológico que está presente em todas as culturas, em todos os continentes. Então aqui nos México a gente tem então a serpente emplumada, na China tem o dragão voador, nos celtas lá na Europa vai ter o dragão que tem asas, que vai dar origem a todos esses mitos. Por que o dragão, que é um animal que não existe do ponto de vista biológico, né, até que se prove o contrário, né, pelo menos até onde a arqueologia foi até hoje, não existe dragão, né? Mas ele está presente nos mitos, está presente no inconsciente coletivo, porque ele é a própria metáfora da união do céu e da terra, ele é a própria metáfora do quinto caminho que a Jamie está trazendo aqui, né? Isso a gente vai ver em todas as tradições, até na Bíblia isso está sendo dito, mas eu vou guardar o trechinho bíblico para mais no meio ali. Então, a direção acima da roda da cura. E aí, aqui a gente vai começar, de fato, a dar voz às necessidades mais profundas da alma, né? Porque a gente já curou as necessidades mais básicas, né? A gente já curou a necessidade da criança, do espírito que nasceu, que encarnou nessa terra, cheio de desafios, véus de ilusão. Aí tem as carências da pequena criança, aí tem as carências físicas do feminino, do masculino. Aí tem né, o quarto caminho, que é a direção norte da sabedoria, conquistada à custa de muita experiência. Então aqui é a jornada, né, de um guerreiro, de uma guerreira espiritual que já conseguiu vencer alguns aspectos importantes da sua vida. Não significa que ele não tenha, né? Ela fala, deixa muito claro isso, né? Não é porque a pessoa despertou já dons do quinto caminho que ela ainda não tenha outras lições para fazer nos outros caminhos, né? Então a gente vê isso de fato, é assim, né?
A gente vai, ao mesmo tempo que a gente está curando lições do terceiro caminho, a gente já está abrindo portas do sétimo, às vezes, então não é tão linear, né? Mas aqui, essa forma como ela explica é um pouco mais linear para a gente poder estudar e entender, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, aqui a gente vai começar a falar, né? Ter um entendimento mais profundo da nossa verdadeira essência, da nossa essência de alma, das nossas reais necessidades, acessar e aceitar a guiança interior de forma inabalável. Então, assim, até o quarto caminho, o guerreiro, a guerreira espiritual precisava de muitos recursos externos para conseguir se equilibrar, para conseguir se firmar, para conseguir direcionar sua vida. Aqui no quinto caminho, né, a Jamie já traz assim, ó, agora aqui não, agora a partir daqui não tem mais distância. Você já casou o céu e a terra. Você já casou o seu pequeno eu, o seu eu inferior com o seu eu superior, que também é outra metáfora para dizer o casamento do céu e da terra. Isso significa que você já tem condições de caminhar a partir de uma autossuficiência, né? Nossa, e que meta maravilhosa, né? Ter uma bússola interior realmente livre dos condicionamentos, livre das questões do pequeno eu. Maravilhoso, porque esse que é o grande desafio, né? Até a gente chegar no quinto caminho, né, de acordo com o que as pessoas, os mestres que chegam no quinto caminho relatam, né, eu falo isso porque eu acredito que o quinto caminho, ele realmente, né, permanecer no quinto caminho é uma tarefa de apenas poucos seres humanos, né, daqui do quinto em diante. Eu acredito que a maior parte está nos outros caminhos, eu me incluo nisso também, né, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter acessos ao quinto, ao sexto, ao sétimo. Só que ele não é predominante, né? Então, mas aí, de acordo com essa própria narrativa, não há mais um interlocutor externo, né? É como se a voz de Deus e a sua voz e a voz de Deus fossem um só. Por isso que é uma tarefa para poucos seres, né? Não é nem falsa humildade, nem grande ambição de entender e reconhecer que são poucos os seres, mas também a gente não pode colocar isso como uma meta inatingível, né? Que é justamente o contrário, né? Todas as tradições espirituais elas levam para isso, elas apontam para isso, né? A ideia das tradições de autoconhecimento, seja elas quaisquer que sejam, é justamente isso. Como que você se desenvolve a ponto de você ser uma extensão do divino, libertar todas as camadas e você ser uma extensão da voz divina na Terra, né? Isso que é para lá que nós estamos indo, né? É, e é para lá que todas as tradições espirituais apontam, né? Então, essa tarefa, e ela é possível. E uma coisa que é bem interessante de perceber, que todas as tradições também vão falar isso, é que não é que termina ali. Depois que a pessoa conquista esse estado de fusão do pequeno eu com o grande eu, ela continua na Terra. Ela continua estando aqui, vivendo todos os dramas, todos os desafios, né? E aí eu queria ler para vocês uma coisa que uma amiga e uma aluna também, ela publicou essa semana, que eu achei muito bonito, que vai relatar exatamente essa questão, né? Então o provérbio diz assim: antes da iluminação, corte lenha e carregue água. Depois da iluminação, corte lenha e carregue água, né? Deixa eu ver se ela está aqui, inclusive. Ainda não, depois ela vai assistir. Então, é exatamente sobre isso, né? Então, quando um ser consegue chegar nesse estado, não significa que o desafio cessou, mas significa que a orientação interior já não tem mais tanta sujeira, tanta interferência dos pequenos eus, né? Então, há uma possibilidade de você caminhar de forma mais conectada 24 horas, né? Que essa que é uma grande meta, né? Mas não significa que vai cessar o desafio. O Jung, quando ele atinge o processo de individuação dele, né, ele tem um sonho muito sagrado, onde o próprio self, né, o próprio Deus mostra para ele que ele chegou, né, que ele chegou no ponto de individuação. Ele não se retira do mundo, ele continua vivendo até os últimos dias da vida dele. Né? Então, a história desses grandes mestres que caminharam sobre a humanidade, deixaram um legado, né? Não foram pessoas que se iluminaram e se retiraram, falou, galera, se vira aí. Não, aí que eles continuaram,
né? E vivendo com todos os dramas existenciais, mas a partir de um eco, que ela vai falar exatamente disso, né? Ela usa essa frase, inclusive, né? Eco do lago cristalino, né? Ou seja, do divino dentro de nós, que todos nós temos. E ela vai também falar isso num determinado momento, né? Que no quinto caminho ainda isso começa a ficar claro, mas no sexto e no sétimo, então, toda essa questão de nós nos entendermos como algo que não é divino cai por terra. Né? Ela fala assim: quando você está no sétimo caminho, e eu acredito que a Jamie realmente cruzou os sete caminhos, senão ela não teria escrito o que ela escreveu com tanta verdade, né, com tanta ressonância. Ela fala assim que quando você chega no sétimo, você sabe, não é uma questão de acreditar, você sabe que todo ser humano é um ser angelical, é um ser espiritual, ou seja, de altíssima evolução, de altíssima sabedoria, de altíssimo. A diferença é que a gente tem véus, por isso que a gente não consegue nem reconhecer e nem sustentar essa luz, né? Por isso todo o trabalho, todo o desenvolvimento, para a gente recordar. Então a gente é um ser divino, iluminado, a gente encarna entre os véus da ilusão, basicamente é isso, né? Claro que não é bem assim, né? A gente está falando todo o processo encarnatório, não apenas de uma vida, mas vem os véus da ilusão, etc. Aí depois toda a jornada é desfazer os véus para voltar à grande unidade. Só que nesse retorno a gente volta maior, por isso que é feito, né? Porque senão qual seria a necessidade de você esquecer para lembrar? Só para um capricho divino? Não. A questão é, nesse processo de esquecimento da nossa natureza divina, luminosa, essencial, né, pura, e de relembrar, de retirar o véu, a gente expandiu as nossas potencialidades, expandiu a nossa sabedoria interior e assim por diante. E aí as dúvidas cessam, as dúvidas de que nós estamos interligados, a dúvida de quem nós realmente somos, as dúvidas desaparecem, né? Então aqui não existe não acreditar, não ter fé, porque você já é o próprio, está tão conectado com o divino, né? A expressão pura do divino é o sétimo caminho, mas aqui você já é um mensageiro direto 24 horas dessa voz perfeita e pura. Né? Isso não significa que não possam ter ciladas, etc. E também do entendimento da grande teia da vida, da inter-relação entre todos os seres. Né? E aí se vê a vida a partir desses dois sagrados pontos de vista. E aí isso faz o quê? A gente vive uma vida, não tira a visão de túnel, né? E a gente muda de cidadania. Aí eu vou ler na íntegra, porque isso daqui a gente devia colocar um quadro disso na parede da casa, assim, né? Que ela vai falar sobre o cidadão universal. Então, o que é o cidadão universal? Por que ele se torna universal? Porque ele vence a barreira do pequeno eu, e quando se vence a barreira do pequeno eu, não faz mais sentido você lutar apenas para si. Você luta para o universo, você se torna um cidadão de fato do mundo, né? Então ela diz assim: aqueles que ainda não mudaram de cidadania terão que fazer isso no final do quarto caminho, adotando este ponto de vista em diante a identidade e o comportamento de um cidadão universal, para que possam continuar a explorar os diversos níveis da consciência existentes no universo. E aí ela vai definir o que é um cidadão universal. O cidadão universal é um ser humano que tem compaixão e respeito por toda a humanidade, de qualquer religião, ponto de vista político, nacionalidade, raça, sexo, credo, cor de pele. O cidadão universal se relaciona com respeito com todas as religiões e todas as práticas espirituais, sem achar que nenhuma delas é o único caminho possível. O cidadão universal reconhece a beleza que existe na verdade e sabe que todas as práticas espirituais contêm verdades. O cidadão universal não discute semântica nem dogma, não deprecia as convicções dos outros, nem menospreza suas práticas religiosas. O cidadão universal honra os caminhos de todos os seres e permite que explorem a vida à sua própria maneira, sem críticas nem impedimentos. O cidadão universal vive segundo o credo de sua vida, unidade e igualdade para todos os seres e por toda a eternidade. Nossa, sensacional, né? Então acabou aqui, não tem mais, né? Não tem mais ignorância, não tem mais o egoísmo, não tem mais a minha verdade, né? Então isso é muito bonito e a gente fala muito sobre isso, né? Ah, que novidade, né? O cidadão universal, mas a gente não vive isso enquanto sociedade, né? Isso não é uma realidade integrada, isso é uma realidade idealizada.
mas de fato não é uma realidade integrada. Por quê? Segundo a Jamie, né? Para viver segundo esses princípios, como cidadãos universais, a gente precisa estar ligado à essência espiritual do Criador em todos os momentos. E para manter essa ligação, necessitamos vigilância contínua, prestando atenção aos pensamentos, sentimentos, energia que circulam por nossos espaços sagrados. Né? Esse é o ponto, né? Não é um discurso da boca para fora, né? O cidadão universal que ela está dizendo aqui. Pode estar até na Constituição brasileira, né? Ah, todas as pessoas são têm direito à sua religião, né? Sei lá, né? Agora, e o pensamento? Quando você põe a cabeça no travesseiro, você continua sendo cidadão universal? Na hora do julgamento, na hora da crítica, na hora que a pessoa te xinga, na hora que. Entende? Esse é o ponto. Esse é o nível de coerência da direção acima da roda, né? Desse caminho aqui, do quinto caminho. Então, essa busca desse nível de coerência, né? Nessa altura, a dança da dança, que dança? A dança do sonho, o nome do livro. A palavra autossuficiência adquire um novo significado e compreendemos que somos os únicos responsáveis por encontrar e manter a ligação com o divino através da impecabilidade pessoal ao lidar com os outros seres humanos. Né? Por que a coerência tem que ser nesse nível de relação? Porque é aonde o bicho pega. O bicho pega não, né, na relação interpessoal. Então, se a gente não for impecável na relação interpessoal, a gente não está ainda no quinto caminho. Enquanto a gente está curando as nossas próprias feridas, até o quarto caminho. A partir daqui, você se torna responsável por todos os seres. É basicamente essa história. Né? Então, primeiro eu preciso me curar, preciso ser egoísta, claro, eu preciso cuidar de mim, preciso curar as minhas feridas, preciso fazer tudo isso. Chegou aqui no quinto caminho, você é um cidadão universal. Você não passa, você não tem mais direito apenas, né, de viver só para si mesmo, para curar suas próprias feridas. Então você tem, isso se transborda numa impecabilidade com todas as suas relações. Daí que vem, né, o mitaku eu e assim do xamanismo, por todas as nossas relações. E isso é uma busca de coerência, né, gente? Não estou dizendo que estou falando aqui sobre isso, maravilhoso, mas é muito suado, né? Você conseguir realmente estar nesse nível de coerência full time, né? Nessa conexão. O que a gente faz? A gente pluga e despluga, conecta e desconecta com o divino, né? Mas ficar conectado mesmo, esse é o grande desafio, né? Então, a impecabilidade é essa busca, né? E é atingível, viu, gente? Não é algo, né? Enfim, então a gente realmente chega no respeito e na dignidade, né? Exploramos a natureza espiritual humana, ficando na verdade, buscando a voz autêntica da alma ou essência espiritual. Não a voz usada no mundo material, que é a voz do intelecto, mas a voz interior do conhecimento sereno, the still small voice, né? A voz silenciosa ali, né? Ou seja, não é mais a voz do discurso. Saber falar sobre as coisas não basta aqui. Né? Saber ler o livro da Jamie Sams, né? Saber ser o interlocutor, como eu estou falando aqui, né? Sendo o interlocutor desse conhecimento, também não basta. Tem que estar integrado nesse nível do pensamento, do sentimento, da vibração. Né? No início do quinto caminho, só acontece, né, quando a gente realmente tem a intenção da alma de evoluir. E esse desejo de evolução é o primeiro passo para qualquer criação. O segundo passo é a decisão consciente de agir em cima disso. Então a minha alma decide, eu quero avançar, eu quero evoluir e me comprometo com isso. E aí a voz, né, da guiança vai ser o tal do eco. Né? Ela fala, os meus instrutores chamam esse mecanismo de eco. Quando a voz da essência espiritual se move através do corpo, mente e emoções, sem encontrar resistência, ela ecoa no âmago do nosso ser. Esse eco da verdade é reconhecido por nós como o anseio da essência espiritual. E aí isso, gente, libera um poder muito profundo, né? Então a gente passa a falar, a agir, a sentir, a pensar a partir de um ponto de autenticidade inabalável, porque a gente está falando a partir de um lugar muito conectado com o que é real, né, de muita verdade, esse é o ponto. E a gente experimenta isso, né? Não precisa ser um grande iluminado. A gente tem momentos em que a gente está tão conectado, né, que você fala uma coisa, todo o nosso ser vibra,
Isso significa o quê? Quando você fala uma coisa para alguém que todo o seu ser vibra, quando você transmite uma mensagem que todo o seu ser vibra, é porque está vindo de um lugar, de uma autoridade indiscutível, que é divina, né? E todos nós, sendo o divino, nós temos esse lugar. E quando a gente permite que esse lugar fale e ressoe na mente, no coração, no corpo físico, nas nossas ações, pronto, é o ato mais poderoso que pode existir. Porque é algo grande, algo maior, algo que é o bem comum, né? Que é Deus, senão o bem comum, senão a sabedoria infinita, senão o amor infinito, senão, né, toda essa regência maior de todos os seres. Então é quando essa força está falando através do pequeno eu. Quando dois de vós forem unificados, né, tudo que você quiser vai ser manifestado, né? E essa que é a grande, sei lá, se é Lucas, se é Mateus, mas é a mesma coisa aqui, né? Quando você, pequenininho ser, dá voz, está alinhado com a voz do divino, tá? Quando o eu inferior está alinhado com o eu superior, no mesmo objetivo, puf, a coisa acontece. Aí que manifesta, aí que cocria, aí que física quântica faz efeito, né? E aí não precisa fazer cursos de 10 mil reais para aprender isso, é só entender que há uma sabedoria superior e uma sabedoria interior e você precisa alinhar as duas para manifestar, né? É esse o ponto. É isso que as sabedorias de todos os caminhos falam, né? Então, ela vai dizer isso, né? Trilhar esse caminho requer uma profunda fé e confiança no nosso processo pessoal e na ligação que temos com o grande mistério, Deus, que é o Criador de todas as coisas. Nos caminhos anteriores, só que para chegar nisso, a gente tem que fazer o quê? Desembaraçar e soltar nossas emoções, pensamentos, hábitos, né? E curar o nosso passado. Então a gente tem que percorrer os caminhos anteriores, porque que acontece, né? Às vezes a gente até acessa essa voz que vem do claro lago, esse eco, né? Que vem do divino dentro de nós, né? Só que aí ele esbarra numa ferida, esbarra numa crença, esbarra num condicionamento social, esbarra e aquela força tá querendo irromper, mas tem ali algo barrando, tá embaraçado, é o véu, né? Tem um véu ali. Então não é que a gente não tem. A gente tem, a gente até acessa, mas ele não consegue ser predominante, porque esbarra ali numa ferida, numa inconsciência, numa sombra, né? Numa cilada da iluminação. E é isso, por isso que essa voz ela não se manifesta. Então, para que isso ocorra realmente, né? Acessar a corrente espiritual, a força divina e expressar ela sem interferências, a gente tem que ter feito a jornada, tem que ter feito o caminho da cura, tem que se tornar um curador curado, né? Não basta ser um curador ferido aqui, né? A gente tem os dois arquétipos, o curandeiro ferido e o curador curado. Então aqui tem que ser um curador curado, para que a voz ressoe sem interferências, para que o eco ressoe. Então a gente limpa a casa para que a verdadeira intenção da alma possa emergir, né, nas palavras dela. No quinto caminho, o desejo da alma é a evolução através da união do céu e da terra, sem separações e com plena consciência. E a gente aceita isso. Nossa aceitação consciente da intenção da alma é indispensável para que o quinto caminho possa realmente começar. Em outras palavras, precisamos concordar conscientemente que vamos prosseguir e penetrar em um terreno desconhecido que talvez não seja sólido, né? Deus fala assim: pula no abismo, você pula no abismo. Né? Quem já leu a autobiografia de um yogi, tem uma passagem em que o Paramahansa Yogananda conta de um discípulo, né, que estava em busca do Babaji, que era o grande mestre do Paramahansa Yogananda, né, o mestre do mestre do mestre, né? Ele contando essa passagem, aí o discípulo chegou assim e falou: mestre, ou você me aceita como discípulo, ou eu vou me atirar do penhasco. Aí o mestre fala assim: então se atira do penhasco, eu não vou te aceitar como discípulo. E ele vai lá e se joga, morre, só que ele era um avatar, né? Então ele vai lá e ressuscita e falava assim: essa era a última aprovação que eu precisava para realmente aceitar você como discípulo, né? Isso conta para Paramahansa Yogananda. Eu acredito que isso existiu mesmo, né? E ele até fala assim: hoje em dia a gente não precisa matar e morrer para isso, né? Mas para aquela alma talvez aquilo fosse necessário, né? Então é esse nível de fé que nós estamos falando, é esse nível de provação. Só um segundinho que eu vou conectar aqui o cabo. Achei que já tivesse conectado, mas não está. Só um segundinho. Então é esse nível, né, de coerência, de fé ardente mesmo, né, que quase tem que ser maior que a própria desejo, né,
o desejo de autopreservação e tudo mais, né? Prontinho. Então, vamos seguindo, né? Então a gente precisa concordar, e a alma precisa concordar que está nesse lugar do divino falar e ter essa confiança absoluta, né? Por isso que precisa estar limpo, né? Porque como é que eu vou confiar? Como é que eu vou ter certeza se a voz que está vindo é realmente divina dentro de mim ou é de uma interferência? Ou é do meu ego, é do meu pequeno eu, é de uma ferida, é de uma sombra, e assim por diante. Por isso que a gente precisa fazer esse processo, tá? Então, a partir desse ponto, os dois mundos serão só. Né? E isso nos ensina a não deixar. E aí a gente participa ativamente da consciência da teia dos sonhos, enquanto ao mesmo tempo prosseguimos com as nossas vidas cotidianas e integramos nossa percepção dos dois mundos. Aqui que está o grande desafio também, né? Que é aquela coisa, antes da iluminação, corte lenha, carregue água, e depois da iluminação, corte lenha, né? E carregue água. Então não é porque o ser se individuou, não é porque o ser atingiu um nível de iluminação que cessou os desafios cotidianos. Não, continua. Que esse é o grande desafio. E aí é os casamentos provocados pela união, que ela vai falar agora na sequência. Né? Então eu fiz a união do grande eu com o pequeno eu e continuo aqui. Nossa, né? Achei que eu ia me liberar, né? Achei que. Não. Agora que a coisa começa mesmo, de fato. Porque aí você vive sem fazer o quê? Sem gerar karma. Você vive sem deixar um rastro de, né, sei lá, de destruição. Você vive deixando um rastro de beleza. Né? Porque até então, senão, as nossas ações ainda vão estar com muita interferência. E o universo é muito bondoso. Então ele fica fazendo o quê? Ajudando a gente a limpar as interferências até que a gente limpe, para a gente poder realmente desfrutar de todo o potencial do humano divino encarnado na Terra. Essa é a meta, né? Que alguns poucos seres conseguem, e nós estamos nessa busca. Senão a gente não estava aqui estudando, lendo, se dedicando. Né? Então há uma grande convicção. E aí, sabe aquele anseio nosso, aquele anseio profundo de voltar para casa que todo mundo sente, que todo mundo aqui sabe, aquela saudade, aquele buraco, aquele vazio, né? Que é o vazio da separação da unidade, que a gente vem ao encarnar. Todo mundo sente isso. É esse vazio que os poetas, os filósofos, os psicólogos tentaram desvendar aí ao longo das diferentes linhas, né, de abordagens, né? Porque faz parte mesmo, né? Quando a alma encarna, a gente sai da unidade, a gente sim, né, vira uma estrela num corpinho, né? Então a gente sente uma saudade de ser estrela de novo. Todo ser humano sente isso, né? Esse vazio. Então, diz a promessa que nessa hora esse anseio profundo começa a conseguir ser curado. Porque a gente conseguiu integrar, a gente conseguiu voltar para a grande unidade. E mesmo assim, a saudade continua, porque enquanto estivermos encarnados aqui, a gente vai estar limitado né, num corpinho, limitado numa situação. E é por isso que esses seres que, quando eles atingem esse grau de evolução espiritual, as barreiras do mundo físico não mais se aplicam às barreiras nossas. Então, eles fazem bilocação, faz isso, faz aquilo, conseguem driblar a matéria, né? Por que esses seres conseguem, esses grandes yogis, esses grandes xamãs, né, conseguem driblar a matéria? Porque ele já fez a fusão, não tem mais essa separação. Então, né, então ele já está de volta, né? Isso surge depois que fizemos o trabalho interior, quando já sabemos exatamente quem somos e quais são os nossos pontos fortes e fracos. Essa sabedoria adquirida com muito esforço emergiu de sucessivos ritos de passagem e de uma convicção interior proveniente da autoexploração e da purificação. É o caminho da purificação, né? Que na alquimia vai falar via a obra em negro, depois a obra em branco, a obra em vermelho, a obra em amarelo, né? A alquimia vai falar sobre isso também. A via purgativa, né? Fez o processo de purificação, fez o processo de alquimia interior, limpou, tirou todos os desejos egóicos. É um trabalhão. E aí vem, né, a convicção da voz espiritual. É muito bonito, gente. A gente vê esses seres, né, Joana d'Arc, né, os seres históricos que falavam sobre isso. Meu, se ela não tivesse uma convicção na voz divina que falava para ela fazer o que ela tinha que fazer, ela não fazia o que ela tinha que fazer, né? Todos esses seres, pega essas personalidades que acessavam, que estavam ali fundidas com o espírito mesmo. Elas faziam coisas assim muito difíceis.
E conseguiam fazer porque elas tinham uma plena convicção nessa força, porque vem de um lugar muito maior do que o nosso pequeno eu, né? Essa força vem de um lugar inabalável, é uma confiança inabalável. O que é uma convicção? É uma confiança inabalável. Então a convicção que levamos para a vida cotidiana começa a refletir a voz da essência espiritual. Não há dúvidas, né? Ela fala assim: todo mundo já se perguntou de onde veio essa frase? Por que será que eu disse isso? Em caminhos anteriores, costumávamos falar antes de pensar. A partir do terceiro e do quarto caminho, ficamos espantados com as palavras de sabedoria que de repente escapam de nossos lábios. Nesse momento, é a essência espiritual que usa a nossa poderosa intenção, né? Consegue passar por cima dos pensamentos e sentimentos conflitantes e consegue ser ouvida. Quando entramos, então esse é o processo até o quarto. Quando entramos no quinto caminho, desenvolvemos uma única voz que se origina do alinhamento da mente, coração, vontade, corpo e espírito. Esse alinhamento cria um casamento entre o eu físico e o eu espiritual. Quando estas duas perspectivas se fundem em uma única voz, passamos a usar o nosso poder e a nossa autoridade pessoal nos mundos visível e invisível com inabalada convicção. Aí agora sim eu vou ler para vocês a frase bíblica, né? Mateus 18:18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que estás no céu. Vocês conseguem perceber exatamente o mesmo ensinamento aqui? Quando dois se fundirem, né? Então, quando o eu que está na terra se junta com o eu que está no céu, você pede, acontece, porque você realmente está falando de um lugar de autoridade espiritual, né? Não é mais o pequeno eu só, é o eu, porque o grande eu precisa do pequeno eu para agir. O divino precisa da gente para agir na terra, senão a gente não estava aqui. Nós somos emissários, né? Então, né, aquela história, tipo, a gente pede, reza, né? Aí aparece os anjos da guarda, aparecem as situações, e a gente precisa aprender a reconhecer, né? Porque Deus age através de quem, gente? Da própria natureza, não é uma. Ou, é raro quando tem um super fenômeno que se manifesta, né? Porque a natureza tem uma lei chamada máxima eficiência, mínimo esforço. Ela não vai reinventar a roda. Né? Então, para que ela vai? Se tem uma pessoa ali maravilhosa que pode te dar um recado naquela hora que você fez uma oração e estava precisando daquela resposta, por que ela vai manifestar um espírito de asas cintilantes? Não, usa o outro ser humano, é mais fácil. A natureza não reinveste energia, né? Ela está o tempo todo se reaproveitando. Então, é isso, né? A gente é uma extensão divina. O divino precisa, o grande precisa do pequeno para acontecer, assim como o pequeno precisa do grande para saber o que fazer, né? Mas ambos são a mesma coisa. O micro é o macro e o macro é o micro. Então, hoje é o capítulo da alquimia, da física quântica, de vários outros, né, conhecimentos, porque é isso, né? Todas as verdades estão refletindo uma verdade única. Então, vamos voltar aqui para o livro e para James Sans. Então, o eu físico se uniu ao eu espiritual. E aí, aqui também, né, vai cessar a necessidade de ter muitas ferramentas espirituais para você se curar, se equilibrar, etc. A gente precisa delas, né? Não, ela não está dizendo que a gente não precisa, a gente precisa. Até o quarto caminho a gente precisa mesmo de terapia, de rito de passagem, né? Tanto que ela falou assim, a gente só chega aqui depois de muitos ritos de passagem. O que é um rito de passagem? Não é um ritual xamânico só. O rito de passagem é uma relação onde que você começa e você termina, é um emprego onde você começa e você termina, é um momento da sua vida que marca uma passagem, né? Claro que quando a gente ritualiza, a gente traz consciência para as passagens da vida. Por isso, ritos de passagem, mas a gente está falando de todos os processos, de todas as experiências vividas. Então a gente precisa de ter muitas experiências, né, para realmente conseguir tirar tudo isso, né? Então ela fala isso, através de muitos ritos de passagem a gente consegue limpar realmente, né, e conseguir tirar todas as interferências dessa voz interior, né? Curar o nosso passado. Então
as feridas, corrigir, curar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito. E aí, no quinto caminho, torna-se necessário sair dessa roda de experiências e adotar a autossuficiência. Por exemplo, no quarto caminho, curamos nossos problemas encontrando o propósito de existir e aprendemos a ser eficazes nesse mundo. Tendo esse alicerce desenvolvido, já não precisamos mais nos apoiar na orientação externa, que vem dos outros, porque a orientação divina já está dentro, né? E a gente vai perceber essa autoridade espiritual pulsando. Então, isso é muito bonito, né? Não confundir também, né? Porque aí, se a pessoa ela realmente não fez dever de casa, ela pode achar que ela já tá, não, já passei, agora vou só ouvir minha voz interior. Não é isso que ela está dizendo, né? Ela está dizendo que ela ouviu muito a voz exterior até o ponto de adquirir essa confiança inabalável. Então, no quinto caminho, muitas das verdades que se aplicavam às lições anteriores começam a se dissolver, né? Por isso que ela fala assim: bem-vindos à terra pouco firme, que é a cura do lagarto. O lagarto é o sonhador, né? O lagarto ele está mais lá do que aqui, né? De acordo com as tradições ancestrais. Por isso que ele é o guardião dos sonhos e nos ensina a ver as coisas através de outras perspectivas. E aí o lagarto nos questiona: vocês são os sonhadores ou vocês são aquilo que é sonhado? Ah, isso é maravilhoso. Isso uma reflexão filosófica, né? Vários filósofos fizeram frases com essa cura do lagarto. Então, tem aquele ditado chinês: se eu estou na floresta, se não tem ninguém na floresta e cai uma árvore, se escuta um som, né? É um ditado lá do Tao, né? Um ditado não, um ensinamento do Tao. Quem somos nós, o sonho ou o sonhador? Nós somos aquilo que é sonhado ou aquilo, né? As tradições vão dizer, nós somos o sonho de Deus em ação, né? Achando que somos nós estamos sonhando, mas nós estamos sonhando. Então, mas é também, nós somos o sonhador no sonho de um sonhador. Então isso aqui eu vou parar por aqui, porque senão nossa mente vai ficando dando looping. Mas é por aí. E aí a gente começa a realmente expandir o potencial da teia dos sonhos, né? Adquirir novos poderes, novas habilidades, aí expandir o sagrado ponto de vista, de forma a incluir as outras realidades, as outras percepções, né? E aí ela conta uma experiência bonita quando ela estava no estado de TOE. O que é o estado de TOE? É o estado Zen, né? O estado Zen das tradições Cherokee, né? Lembrando que estados meditativos, estados de frequências beta, teta, etc., né, já são atingidas por várias tradições espirituais antigas. Não é apenas as meditações do Oriente, nem apenas as tradições yogis, etc., né? TOE é um estado de meditação profunda, de silêncio profundo, de vibrações bem, né, bem parecida com os estados dos grandes yogis, dos grandes, né, mestres zens, etc. É o mesmo estado, que também é ensinado dentro do caminho vermelho. Então ela diz que ela estava dentro do estado de TOA, daí ela faz uma projeção astral, vai para o sol, é bem bonito isso, e ela penetra na parede de fogo e sai pelo outro lado. Isso é muito bonito, gente, porque isso aqui é uma metáfora que várias pessoas ao longo do mundo que conseguiram atingir o quinto caminho, elas narram essa experiência da parede de fogo. Quem sabe um dia a gente, quer dizer, com certeza a gente chega lá, né? Se você lê o Anel dos Nibelungos, tem toda a mitologia como que esse anel vai parar na Terra, o Siegfried lá e a esposa, enfim, não vou contar o mito para a gente não fugir muito, mas também vai falar de um anel de fogo, né? E somente aquele que foi capaz de cruzar que consegue desposar, né? Por isso o Siegfried vai lá e consegue. O que é o anel de fogo, gente? O anel de fogo está representando a nossa realidade, né? Então ela fala que ela começa a ficar com medo, porque era o sol, eu vou morrer, né? É quando o nosso ego ele ainda não foi dissolvido, daí ela passa pela parede de fogo e ela acessa duas entidades solares, que ela chama de encapuzado, né? O que é isso? Porque encapuzado porque eram seres tão espirituais que não tinha forma, então parecia como se fosse um capuz, né? Então, cruzar a parede de fogo significa eu conseguir penetrar, eu conseguir romper o último véu da ilusão. E ainda assim viver na matéria. E depois ela teve que voltar de novo pela parede de fogo e se reincorporar na Terra. Então não é que ela, como eu falei, né? Ela fez a iluminação, mas ela volta e continuou o trabalho árduo. Né, Aline? Cortando lenha e bebendo água, fazendo lenha.
Isso. Cortando lenha e carregando água. Isso, muito bem, perfeito. Antes da iluminação, corte lenha e carregue água, depois da Carregando. iluminação, corte Corte lenha e lenha e carregue água. carrega. Muito bom. Então ela penetra, vai lá, aprende com os seres brilhantes, né? Que do meu ponto de vista são os Katinas, né? Ou os Chulamada Reis, que são entidades, né? Ela não coloca esse nome dessa forma. E aí volta, né? Então, livre para subir para o próximo nível da dança, mas que primeiro que teria que atravessar novamente a parede de fogo para poder devolver a essência espiritual ao corpo físico, porque senão, né, tem o propósito de estarmos aqui encarnados, né? Ela vai lá, atinge um altíssimo grau, aprende, recebe orientações, atravessa de novo a barreira encarnatória, os 7 véus da ilusão, só que agora de forma consciente, essa é a diferença. Por isso que é morte em vida, né? Quando você fala uma pessoa, um grande iniciado, né? Hermes Trismegistus, 3 vezes iniciado, o que significa? Ele morre e renasce em vida, ele morre para a barreira do ego completamente e continua vivo, ou seja, cessa o eu, passou pela barreira de fogo, queimou todas as questões egóicas, volta e continua vivo. Então essa que é a diferença do iniciado para o não iniciado, né? Na sua origem, né? Claro que hoje em dia você fala, fiz a iniciação no reiki, isso é um tipo de iniciação, não estou falando desse tipo de iniciação. Estou falando das grandes iniciações, quando você fala uma pessoa iniciada, né? Falam Rudolf Steiner, ele não chamava ele de mestre, chamava ele de iniciado. Hermes Trismegistus, 3 vezes iniciado. Né? Que significa isso? Alguém que passou pela barreira de fogo e voltou 3 vezes. A pessoa está lúcida encarnada, está iluminada enquanto encarnada. E aí, né, ela revela o nome secreto dela, que é o nosso nome de medicina, o nosso nome espiritual, ou seja, não é o nome que reflete o nosso CPF, nosso RG, é o nome que reflete a nossa identidade de alma, né? Nesse nível de iniciação, percebemos que chegou a hora dos filhotes de águia deixarem o ninho e usarem as asas que receberam para voar. A nova autossuficiência nos torna mais responsáveis pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Chegamos ao ponto de estarmos completamente presentes em tudo o que acontece e sabemos lidar com as novas questões na hora em que se colocam, para depois soltá-las e prosseguir o caminho. A antiga necessidade de rotular todos os eventos da vida, atribuindo significado, catalogar a importância psicológica, emocional, espiritual de todas as experiências, simplesmente cessa, desaparece. Porque já está naturalmente, né? Então se entra, se volta para o drama pessoal, o que ela está dizendo, né? Você não precisa mais elaborar, você não precisa mais, porque já não é mais sobre você. Você faz o que o Ram Dass, que também é um outro mestre que passou pela barreira de fogo, faleceu recentemente, ele chama-se de Becoming No One, se tornando ninguém. Ele não é mais ninguém, né? Quanto mais a pessoa atinge maestria, quanto mais mestre, quanto mais sabedoria, menos ela está interessada no RG, no CPF dela. Menos ela está interessada nos dramas pessoais. Então ela não precisa elaborar, porque não é mais ela. É o divino falando sobre ela, né? Assistam esse documentário, chama-se Becoming No One, Nobody, Becoming Nobody, né? Se tornando ninguém, né? O Randas, que foi um americano que se iluminou, né? Através da Via do Oriente, e que também, né, foi o guru de muitas pessoas no Ocidente, foi uma das primeiras pessoas a falar sobre esses temas, né, de iluminação, etc., né, que veio de uma via normal, como nós, né, mas que encontra um mestre no Oriente e consegue se iluminar e continuar em vida, né, até pouco tempo atrás, né, uma pessoa muito querida, muito bem-humorada, um semblante muito luminoso, e como ele faleceu recentemente, fizeram um documentário da vida dele chamado Se Tornando Ninguém, né, Becoming Nobody. E onde Quem está acessa... esse documentário? Esse documentário, quem tem o Gaia Streaming, aliás, o Gaia, gente, recomendo super esse streaming, é maravilhoso, tem muitas coisas, é como se fosse um Netflix da espiritualidade, tá? Qual que é a dificuldade? É que a maior parte dos títulos estão em inglês, poucos têm legenda, alguns têm legenda em espanhol, né? Então ainda tem essa questão, né? Mas eu recomendo muito o Becoming Nobody. Eu vou ver se eu sou assinante do Gaia e eu posso compartilhar alguns vídeos. Eu vou ver se esse vídeo é permitido compartilhar. Se for, eu coloco lá no nosso grupo do Telegram, tá? Mas eu acho que já deve ter, porque esses vídeos rapidinho já são colocados no YouTube e em outras plataformas também.
ou se precisar comprar, né, até acho justo, vale a pena, tá? Mas provavelmente deve existir, assim, Ramdas. Então é bem isso, né? A antiga necessidade de retular todos os eventos da vida, atribuir significado, catalogar a importância psicológica, emocional, espiritual das experiências desaparece, né? Porque já não é mais. E se não é feito isso, as ciladas da iluminação vão começar a provocar coisas para que a pessoa realmente se ilumine, né? A cilada da iluminação, ela tá lá para a gente chegar na iluminação, para a gente entender o que é iluminação e o que não é iluminação. É essa a função, né? Aí vem assim, largar tudo de novo precisa mesmo, né? E aí ela começa a entrar numas coisas assim bem interessantes para a gente ouvir assim, né? Então ela fala, conheço pessoas que já ficaram presas no papel de conselheiras espirituais ou oráculos para os outros, evitando assim fazer o próprio trabalho interior e aplicar a sabedoria às suas próprias vidas. Então aqui uma cilada da iluminação, né? Elas têm necessidade de serem constantemente o mestre ou o canal, valorizando a si mesmas em função apenas dos seus dons. Então, é isso. Por isso, becoming nobody, não sou eu, né? Aí, outras pessoas, ao contrário. Então, os dois extremos, né? A alta importância ou a falta de importância, né? Outras pessoas, ao contrário, se tornam discípulos perpétuos e têm medo de voar por si mesmas. Então, aqui também complicado. Aí ela fala, né, de uma experiência de uma mulher que estava se aproximando do quinto caminho, tinha uma intuição, uma sabedoria, um nível razoável, mas ela negava seu próprio dom porque ela ficava precisando o tempo todo de uma pessoa externa para validar suas experiências, né? Ela precisava o tempo todo da cartomante, o tempo todo do oráculo e assim por diante, né? Então é um círculo vicioso. Outras pessoas que usaram terapia para ajudá-las, o que é super necessário, importante e justo, né? Eu faço terapia, eu sou terapeuta, entendo a importância e a necessidade desse veículo, mas eu também entendo a importância e a necessidade da gente ser autônomo também, né? Em determinados momentos da vida. Então, e não se tornar dependente do aconselhamento, né? Porque senão a gente está outorgando o que? A autoridade por fora e tirando a autoridade de dentro, né? Então isso é muito importante. Isso significa que a gente não precisa, claro que a gente precisa e muito, mas tem momentos da vida e a ideia, né, é não precisar. Então a ideia de qualquer caminho espiritual, de qualquer terapia, de qualquer ferramenta é ser uma ferramenta e não a função em si mesma, né? Isso para tudo, tá, gente? Para ayahuasca, aí ela vai falar dessas cerimônias, né? Ou adotaram rituais habituais, né? Usam as cerimônias espirituais como fonte de interação, como fontes de. A pessoa precisa o tempo todo, ela só consegue se conectar, né, através do outro, porque uma cerimônia também é o outro. Uma planta de poder também é o outro. Tá entendendo? Então, assim, aqui isso. Novamente, isso não significa que a gente não pode ter experiências incríveis com tudo isso, mas eu não entro na dependência da terapia, eu não entro na dependência do caminho espiritual, eu não entro na dependência do mestre, eu não entro na dependência de nada. Por isso que ela fala, aqui é autossuficiência, né? Então, realmente é uma meta bem bonita, né, da gente atingir. A voz da nossa natureza guerreira, confirmando nossa ligação com o grande mistério. É imperativo encontrar essa voz e confiar na orientação que ela nos oferece. Quando não conseguimos abandonar o ninho dos velhos padrões de voar, liberto das antigas formas do ser, fatalmente vamos estagnar. Até podermos enxergar nossa incapacidade para aceitar a mudança, não conseguiremos nos livrar das lições do coiote, criadas por nós mesmos, nem das pequenas estradas lamacentas e circulares, os testes surpresas, as ciladas da iluminação que enfrentamos nos caminhos anteriores e que vão continuar aparecendo nas nossas vidas. Então, nos caminhos anteriores, recebíamos a orientação misturada com questões pessoais que anuviavam a clareza da mensagem. Provavelmente existam hoje aspectos da nossa vida que estamos tentando melhorar, mas devemos lembrar que tudo na vida depende da habilidade e conhecimento. Então, primeiro nós prestamos atenção e ouvimos. Depois aprendemos a sintonizar a frequência certa, onde a voz da essência espiritual pode ser ouvida de forma alta e clara. A descoberta dessa voz, que ecoa em nossos sagrados pontos de vista, tanto no mundo físico como no invisível, nos permite descobrir o conteúdo espiritual do universo.
Quando nos alinhamos com estes dois mundos, encontramos a voz dos guias espirituais, anjos, espíritos da mãe natureza, da terra, dos ancestrais, dos extraterrestres, dos Katina, dos mestres como Lao Tse, Virgem Maria, Buda, Kuan ou Jesus, né? Então essas pessoas que dizem eu escuto Deus, eu escuto... É real, gente, existe mesmo, né? Tem as que não, tem as que não é, mas tem as que são mesmo, né? Então isso é isso, porque você já chegou nesse nível, né? Quando se chega nesse nível, os mestres continuam falando. Esses seres espirituais normalmente são provenientes das nossas criações ou de experiências passadas, mas não há nenhuma regra que nos impeça de investigar qualquer parte do conteúdo da Teia dos Sonhos. O que ela está falando aqui? Quando há essa fusão dos dois eus, né? O livro da natureza, a biblioteca de tudo que existe na vida se torna disponível. Os registros akáshicos ficam aí para você ler. Né? Então, a sabedoria deixada por todos os mestres é o livro do Karma e do Dharma. Isso é o Shulamada Rei. Né? Tá lá para você ler e acessar. Mas para você ler e acessar sem as interferências, tem muito trabalho. Mas é possível. E é daí que vem esse conhecimento, né? Daí que a gente consegue acessar mesmo décadas, gerações depois, acessar conhecimentos lá de priscas eras, porque isso é real. Tudo que acontece no manto da Terra, o manto de cura, a Jamie Sams fala isso no capítulo 4, né? Tudo que já aconteceu aqui fica no manto de cura, e o manto de cura é os registros akáshicos, o lugar de todas as experiências. Então, se houve um dia um grande mestre que conseguiu passar por esses caminhos e trazer uma palavra, isso está vivo até hoje. E se eu quiser conscientemente acessar isso, eu acesso, né? Com um treinamento, mas eu acesso. Existem muitas formas de adquirir a capacidade de manter um ponto de equilíbrio divino entre os dois mundos, a ponto de permitir escutar essas vozes que nos guiam. Né? Dela fala, algumas pessoas fazem isso psicografando, incorporando entidades, usando outras vias psíquicas que facilitam a comunicação. Mas transformar dons em técnicas precisas é algo que leva anos, né? Para a gente realmente manter esse ponto de equilíbrio, né? E ela vai falar uma coisa importante também, porque ao mesmo tempo que ela fala dessa mediunidade, ela também fala que aqui cessa a necessidade de você dizer, eu estou ouvindo aqui, eu acho que você deve falar, mas não sou eu que estou falando, é o meu guia. Não, aqui acabou. Aqui o mestre é você, né? Tudo bem, pode até ser o guia, mas é você e ele já estão na mesma faixa. Não precisa mais outorgar o poder para validar a sua expressão, para validar o seu conselho, o seu trabalho ali, né? Então é um pouco isso. Aí ela vai falar sobre um ponto muito lindo, que é o tal do ponto cego. O título do subcapítulo é assim: aquele buraco no caminho era um buraco na minha integridade interior? Aí ela responde, sim, era, ponto. Acabou, né? Eu nem vou dar continuidade na leitura desse subcapítulo. Mas é isso, né, gente? Os pontos cegos vão aparecer. Tem que aparecer. Para eu poder olhar, para eu poder limpar, para eu poder... Porque enquanto ele está lá, ele está causando dor e sofrimento. Na minha vida e na vida de todas as minhas relações. Então eu tenho que curar isso. Não tem como, tá? Principalmente quanto mais você vai avançando, porque um ponto cego, se você é uma criancinha de 2 anos, é uma coisa. O potencial de estrago de uma criança de 2 anos é muito menor do potencial de estrago de um avatar com um ponto cego, concorda? Uma pessoa com dons divinos, poderes espirituais, né, capacidades de etc., né? Com um ponto cego faz muito estrago. E é aqui que muitos mestres escorregam na banana, como a gente vê aí fora. Não preciso nem vou citar nomes, tá? Por questões éticas e de segurança, né? Não vou citar nomes, mas assim é aqui que se escorrega, que muitos homens e mulheres que chegaram no quinto caminho escorregaram, porque tinha um ponto cego, um aspecto de inconsciência desse ser que não foi olhado suficientemente e que uma hora emergiu por alguma situação exterior, né? Alguma pressão externa emergiu e causou um grande estrago. E aí a vida vem cobrar, né? E cobra feio. Por isso que quando essas pessoas caem, o tombo é muito feio mesmo, né? Por isso que eu tô falando. Uma criança de 2 anos leva um tombo, macho, né? Soprou, acabou. Ela já deu 5 minutos, ela continua. Um ser de estatura espiritual do quinto caminho, né? Quando faz um tombo, se recupera pianinho ali, né? Porque o universo é implacável mesmo nessas horas, e tem que ser.
Então ele vai dar vários exemplos, né, de mestres que falavam que a sua verdade era única, que criou uma organização para você ficar dependente dessa organização. O meu caminho é a única via de iluminação. Então, ou você entrar na arrogância espiritual, né, ela fala assim, a cilada da iluminação do quarto caminho, quando você acha que você já aprendeu tudo, né? E no quinto caminho, esse acho que eu já aprendi tudo se transforma na arrogância espiritual. Eu não só acho que eu já aprendi tudo, como o que eu sei é melhor. Complica, né? Então, os iluminados que não querem ouvir dizer que o nível em que estão conduz a outro nível de desenvolvimento espiritual, né? Já chegaram, né? E aí é justamente o oposto, né? E aí ela fala assim que a gente tem que ter uma compaixão silenciosa, né, por esses seres, porque de fato arrogância espiritual é um estado de inconsciência, né? De fato é um estado de inconsciência. E ela dá exemplos, e isso que é legal, né? Para ela dar exemplos concretos disso, né? Então, o curador que está tão ocupado ajudando os outros que não lida com suas próprias questões, também né, não quer confrontar os seus problemas, né? Só quer aconselhar, ou não praticar o que fala, não caminhar sua própria fala, ou ser muito condescendente, né? É, enfim, ter comportamentos abusivos com as relações, né? Entrar na competição, reforçar o tempo todo sua autoridade, depreciando as ações e as convicções alheias. Nossa, eu já encontrei na minha jornada alguns desses, viu? É complicado. São pessoas de muito poder, que fazem muito estrago mesmo e conseguem chamar muita gente, porque elas têm ali uma verdade, têm ali uma força, mas tem um ponto cego, né? E esse ponto cego, que na verdade é uma cura mal curada lá de trás, né? Dos primeiros caminhos, do segundo caminho principalmente, que vem numa carência muito profunda. As outras que falam que não é ela, que está possuído, que é a entidade, que é o extraterrestre, ela fala, não, tudo bem, né? Mas assim, isso não é o suprassumo da evolução. O suprassumo da evolução, que é o sétimo caminho, né? É quando você entende que todo ser humano é um ser especial. Né? Então, achar que eu sou mais especial que os demais porque eu tenho alguma mediunidade. Gente, isso é uma grande cilada da iluminação. Porque todo mundo é Deus aqui. Todo mundo tem mediunidade, todo mundo vai ter poderes paranormais mais cedo ou mais tarde. Todo mundo vai acessar, todo mundo vai cruzar. Entende? Você não é mais espiritual, nós não somos mais ou menos espirituais, melhores, né? Então, realmente esse é o ponto, né? E ela fala isso de um jeito muito bonito. Essas percepções podem parecer muito reais na hora que você está lá, né? Porém, mais tarde, no sexto e no sétimo caminho, torna-se evidente que todo ser humano é um ser angelical. O que ela está dizendo? É um ser puro, é um ser divino na sua essência. O mecanismo de esquecimento que funciona quando assumimos um corpo humano nos ensina que precisamos esconder nossas asas para sobreviver no brutal mundo físico que é o palco da experiência humana. O processo de reintegração da essência espiritual exige que abandonemos os véus da negação para assumir nossas verdadeiras identidades eternas. Que lindo, né? Então a gente tem que esconder nossas asas, mas a asa está aí, né? Por isso que todos podemos ser fonte, todos podemos ser canais, todos podemos ser tudo isso. Todos são escolhidos, mas poucos respondem prontificando-se ao servir. E aqui que é a separação do joio e do trigo. Então, todo mundo tem a mesma semente, mas a diferença é quem escolhe bancar essa asa. É só isso, né? Fernão Capelo Gaivota. Ele escolhe voar mais longe. É um livro maravilhoso, também recomendo. Né? Ele estava lá e os irmãozinhos dele, tipo, ele via além, né? Ele escolheu voar mais longe. E depois que ele voou mais longe, ele libertou os outros. Né? A professora Lucilena Galvão fala uma coisa linda que é assim, aquela frase, uma andorinha só não faz verão, ela é uma mentira. Por que ela é uma mentira? Porque precisou que uma primeira andorinha fosse lá na frente para mostrar o caminho. Aí as outras andorinhas foram junto, aí sim fizeram verão. Então, há importância, sim, da decisão, do servir, da prontificação, do comprometimento. Né? É importante, essa é a decisão. Todo mundo tem as asas, mas a gente precisa escolher
abrir essa asa para servir, para poder realmente fazer o voo da águia, né? Todos são escolhidos, mas poucos respondem, prontificando-se a servir. E é uma armadilha acreditar que fomos escolhidos acima dos outros seres humanos. Aqui é a cilada da autoimportância, né? Porque todos somos avatares em potencial. Esse é o ponto. Mesmo os messias, mesmo os profetas, e é isso que eles diziam, gente, todo mundo pode ser eu, né? Jesus falava isso, todo mundo pode ser eu também. Não é para você me seguir, é para você encontrar Deus, né? Para você encontrar a autoridade divina em você. Não é para você me seguir. Eu sou alguém que escolheu seguir e servir, que não tem mais o véu, tudo bem, né? Massa, mas ele estava aqui justamente para empoderar as pessoas a serem isso e não para serem servidos. Ele não estava ali para ser servido. Todos os mestres da humanidade falam a mesma coisa, todos, sem exceção. Eles não se iluminam para serem servidos. Eles se iluminam para ajudar o outro a se iluminar. Essa que é a função, né? O desejo de outorgar aos outros a nossa autoridade espiritual né, o cessar do desejo, né, é a origem do quinto caminho. No final do sexto, esses conceitos errôneos sobre a autoridade espiritual já foram esclarecidos e nós estamos dispostos a assumir completa responsabilidade pela integração de nosso potencial mais elevado, a essência espiritual, trazendo o divino para o corpo físico e vivendo sem nenhuma separação. É o estado búdico, é o estado crístico, é isso que está falando. Assumindo a autoridade espiritual que conquistamos. E aí começa, né? Então aí que realmente o guerreiro espiritual realmente assume o controle, a voz do eu superior é o claro lago que começa, né? E aí, agora ela vai trazer uma outra parte do restante até o final, ela vai trazer algumas dicas, né? Porque esse ser que já cruzou esse estado, mas que ainda está encarnado na matéria, ele sofre muito, né? Óbvio. Porque ele é muito sensível, porque ele tem uma visão diferente, porque ele, né, não quer dizer que ele não sofre, ele sofre sim, né? Então ele precisa lidar com a energia, então ele precisa aprender a colocar os limites que lá no caminho 2 e 3 ela já ensinava, né? Do seu espaço sagrado, aqui vai precisar ir além, né? Então ela dá exemplos, né, de falar, tinha discípulo meu que falava que eu era muito que eu não me misturava, que eu estava me tornando arrogante por não me misturar demais, né? Ela falou, não, gente, eu não. Eu tava num nível. Tinha momentos que eu tava num nível de sensibilidade que eu não podia fazer determinada troca, que eu não podia aceitar alguns presentes, porque aquele presente estava vindo carregado de segundas intenções, sabe? Tipo, eu te dou isso, mas depois para abrir, sabe? Essa coisa das promessas. Então ela fala assim. É um grau de sensibilidade e responsabilidade muito grande, que não dá para fazer qualquer coisa, né? Por isso que muitos mestres se isolam, né? Começa a ter condições especiais mesmo. Não dá para, né? Não dá para estar no pleito toda hora, não dá para estar lá, né? Na guerra no olho do furacão, tem que se retirar mesmo, porque é uma carga muito sublime, né? Aí precisa de ashram, precisa, muda, não tem como, precisa de natureza, precisa estar mais próximo da natureza, e a gente também sente isso. Quando a gente está mais expandido, quando a gente volta de um retiro espiritual, que a gente está lá mais sensível, mais expandido, né? Aí volta ali para a matéria, para o dia a dia, a gente, nossa, é complicado. Imagina um ser que está 24 horas vivendo nessas frequências altíssimas. É muito difícil, então precisa ter macetes de como lidar com a realidade, né? Então, aprender a lidar com o outro, aprender a lidar com a agressividade do mundo. Então ela vai dar uma série de exemplos, né, de quando ela usa a voz do coração para apaziguar uma briga, para uma pessoa bêbada, para alguém que está falando mal da outra, ou seja, lançando um monte de flecha negra no universo, ali no espaço, e ela usa uma técnica, não funciona, usa a segunda, não funciona, até que ela fala assim, meu, para, você está ferindo. E a pessoa, né, então ela começa a dar uma série de dicas, né, de como a gente lidar com a nossa energia. Ela faz um gráfico, né? Eu adoro a Jane porque, gente, ela é muito didática, né? Então ela mostra um gráfico, né, de como a gente assume a autoridade espiritual que a gente conquistou, né? Usa essa disciplina e aprende a usar os instrumentos na hora certa. Então, a autoridade, e impor os limites. Aqui, eu vou fazer uma metáfora que vocês vão entender, né? É o conhecimento do Jedi. Sabe quando
para quem é fã de Star Wars aí, Mestre Yoda, né? Que eles estão lá, eles conseguiam, por estar num nível de consciência superior, né? Eles conseguiam interferir nas mentes inferiores. E é isso mesmo que a gente está falando. Né? A Jamie pôr a mão no coração num bêbado e falar assim, cara, olha o que você está fazendo, e o cara se arrepender e sair da festa, né? É o poder Jedi, que coisa maravilhosa. Né? Ela usou a autoridade espiritual dela, porque aquele ser estava ocasionando o quê? Fazendo um distúrbio na força, interferindo no campo de forma negativa. E se ela estava ali presente, né, presente com toda a autoridade espiritual do ser dela, ela conseguia reverter a situação. Isso eu aprendo muito com os meus mestres, né? E a gente tem esse poder também. Quando a gente está numa frequência elevada, e a gente está presenciando algo de uma frequência, né? É claro que a gente está num mundo de uma frequência mais baixa, né? Mas tem momentos em que a gente está ali por uma razão. Aí você tem poder. Se você acessa o poder divino dentro de você, você consegue abençoar, né? Você consegue fazer uma cura, você consegue evitar que um desastre aconteça. A gente é muito poderoso quando a gente faz uma ação a partir desse lugar. Né? Não é só a partir da intenção, porque a intenção o universo está cheio, né? Mas é conseguir realmente falar desse lugar do coração que está refletindo a voz do poder da autoridade espiritual. E aí são vários métodos, né? Então ela vai falar um pouquinho sobre isso, ela vai contar várias situações, vários exemplos bem didáticos, aí ela mostra a barreira criada pelo uso do discernimento, da percepção intuitiva, né? Então aqui é um refinamento da percepção, um refinamento da intuição, e esse campo, o campo de deflexão que ela ensina, é o campo de alta vibração, criado por quê? Pensamentos elevados e positivos, alinhamento com as ordens da natureza, né? Alinhamento com tudo isso, e aí a gente consegue manter um bom campo de energia. Não precisa usar 30 mil patuá de proteção. Basta estar alinhado com as forças da natureza, estar vibrando alto, vibrando positivo, né? É por aí, né? Então, lidar com essas situações, né? E aí tem uma outra parte bem bonita, né? Que ela estava presenciando uma cena de uma pessoa, né? Falando, enfim, um chafariz de merda, né? Desculpa o palavreado, né? Ela estava presenciando aquela pessoa, daí ela virou, interferiu e falou assim: como você ousa? Ó ser divino, magnífico, né? Como você ousa depreciar sua cura pessoal, choramingando como se não tivesse nenhum recurso? Você é uma parte magnífica da criação. Não faça isso com você mesmo. Né? Eu acho lindo isso, eu uso muito esse recurso. Né? Como você usa? Você está achando que você é alguém que não é amado por Deus? Você está achando que você é algo que não é divino? Você acha que Deus ia deixar existir algo que não fosse divino? Como é que você ousa estar fazendo isso? Como é que você está ousando desperdiçar tanto seu potencial divino? É muito lindo isso. Eu faço isso comigo mesmo, tá? Nos momentos que eu tô lá, né? No meu drama, no meu, enfim, nos meus infernos astrais. Eu falo, pô, levanta. Como você ousa, né? Você é um ser especial, você é um ser de luz, você é um ser brilhante. Isso não é frase de autoajuda, isso é uma verdade, gente. É que a gente se esquece nessas horas, né? A gente muitas vezes se esquece. Porque a gente fica muito identificado com quem? Com o eu inferior, ou seja, a gente não está fazendo o casamento do céu e da terra. E aí é claro, se eu não estou fazendo o casamento do céu e da terra, eu não estou alinhado. Se eu não estou alinhado, claro que o que vai surgir de mim não vai ser divino, não vai ser abençoado. Né? Mas a minha essência é céu e terra. Só pode existir dessa forma. Né? Se fosse para ser só céu, não tinha necessidade da terra. E se fosse para ser só terra, também não tinha necessidade do céu. Aqui é céu e terra. Né? Correr um pouquinho, não temos que carregar o excesso de bagagem do outro, definitivamente não. É por isso que encarnamos como seres individuais com duas pernas e não pólipos, né? Pelo menos o ser humano não é pólipo. Não somos algas, né? Tudo conectado. Não, não, a gente é indivíduo, individuação. Não é partenogênese, né? A nossa mãe não tem a gente, não brota um pedaço da perna, não. Precisa de dois, do céu e da terra, do masculino e do feminino, que dá origem a um terceiro ser que é mais, que tem a força das duas matérias originais, mas se torna um ser maior ainda, com as duas essências e algo maior. Por isso que a gente não é partenogênese, né? A reprodução não é assexuada, é sexuada. Precisa de dois que dá origem a um terceiro, mãe, pai e filho. Pai, Filho e Espírito Santo, céu, terra e mar, mundo superior, médio e inferior, trindade, né? Então, realmente, a gente não tem que carregar o excesso do outro.
E aí a energia, a gente começa a ter mais força, né, com mais poder em relacionar com a energia. E vai saber lidar muito bem com isso no mundo visível e no mundo invisível. Tá? Então, que mais? Vigilância, disciplina, foco vai exigir o tempo todo, né? Será que aquela situação sem saída era uma ilusão criada por nossas mentes? Sim, né? Então, o quinto caminho, ele pode ser destruído pelas ciladas da iluminação, por isso que, e a gente vê isso, né? Essas pessoas que caem, como eu falei anteriormente, é aqui, né? Então, a mente, ela pode ser ela pode ser a grande prisão aqui do quinto caminho, esse que é o ponto, né? Então, o universo é mental, mas não é, quando fala universo é mental, não quer dizer que, não é essa mente que a gente está falando, né? Aqui a cilada da iluminação é quando a gente acredita que o nosso sistema de espiritualidade é tão especial que todo mundo tem que ser treinado por ele, né, pagando muito dinheiro por isso, ou quando eu vou defender o meu ensinamento atacando do outro. Então, isso é esse tipo de mente, né? Sistema mental, ideologia fixa. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes há uma grande boa intenção, mas já vi muitos mestres caindo aqui, né? Que eu faço só as pessoas que seguirem o meu caminho vão conseguir se salvar ou se iluminar. Foge. O que mais? Enganar, manipular, né? Aí ela vai falar dos mestres da sombra, que são essas pessoas que atingiram um nível espiritual bem elevado, mas caíram nesses pontos cegos de si mesmo e se tornaram agentes da destruição, agentes do caos, agentes do ego, né? A gente vê muitos por aí, né? Então é complicado. E eles surgem dessa mesma maneira. Se você pegar todo mago negro, na sua origem ele era muito bom, muito bom. Mas ele caiu, né? Ele caiu e foi pro Dark Side of the Force, né? Ele foi pro lado negro da força. E Star Wars é maravilhoso, né? Que ele realmente metaforiza vários desses processos. O processo do discípulo, o processo da jornada do herói, o processo do mestre branco, do mestre da luz, do mestre negro. E é isso, né? Deixou um ponto de inconsciência dominar e ser maior. Só que aí é uma pessoa, né, com muitos poderes. Então fica difícil de barrar uma pessoa. Por isso que eu falei, a gente tem que ter uma impecabilidade muito grande, uma integridade muito grande, né? Senão o potencial realmente fica complicado. E aí eu passo a ser um agente de desequilíbrio não só para mim, mas para todas as minhas relações. Assim que quando eu me curo por mim, por todas as minhas relações, eu irradio. Quando eu me desequilibro, também eu tenho um efeito por mim, por todas as minhas relações, né? Por isso que quando a gente fala do caminho da cura, né, a gente tem que tomar cuidado, porque é isso. Se eu me desequilibro, eu vou afetar o meu entorno, né? Então, a gente tem uma obrigação de se curar nesse sentido maior, né? No entendimento mais profundo da cura que eu estou dizendo, né? Claro que a gente tem muitos desafios, porque enquanto eu não me curo, os outros estão sendo vítimas da minha inconsciência. Que outros? Às vezes, a minha casa, o meu jardim, a minha planta, o meu animalzinho. Não estou só falando da nossa família biológica, família humana, né? De todos os seres, de tudo que existe, tudo que é vivo. Então a gente tem essa obrigação mesmo, né? De curar nós mesmos por nós e por todas as nossas relações. Ela vai falar um pouco, né, que os mestres do crepúsculo, sabe onde eles caem? Eles esquecem que eles estão criando, eles já infringiram as leis, e as leis vão atingir eles já já. E aí que eles caem mesmo, né? Então, eles têm um potencial de estrago muito forte, muito rápido, mas não é duradouro. Observa, observa. Os magos negros, né? Os mestres que caem, não vai longe, porque mas causa muito impacto, causa, mas não dura, porque o universo é divino, né? E as leis universais começam a agir através, né? Não tem como infringir, não tem como pular etapa, não tem como eles burlarem as leis espirituais. Tem até algumas coisas que até um certo ponto eles conseguem, mas depois eles também caem, né? Os mestres do crepúsculo perdem as suas habilidades paranormais mais cedo ou mais tarde, claro, né? Porque vai tirando a autoridade espiritual, vai esvaindo e assim por diante. Que mais? Estamos terminando.
e já vou abrir para a gente trocar um pouquinho. Mapeando o caminho, faça do seu jeito. Aqui, né? Ela vai, eu vou ler porque isso é bem bonito, né? Vou ler na íntegra. O quinto caminho tem sido percorrido por muitos curadores, santos, místicos, cristãos, xamãs, indígenas, visionários, espiritualistas, budistas, buscadores indianos, derviches islâmicos, oráculos pagãos através do tempo. Os mundos sutis, experimentados na teia dos sonhos, podem ser explorados, né? Através de viagens fora do corpo, sonhos, meditação, oração, danças sagradas, né? Dança da águia, dança do sol, dança da lua, ritos, cerimônias. Esses momentos iluminadores podem ocorrer em qualquer caminho, dependendo da disciplina utilizada pela busca e pela ligação com o grande mistério ou com o universo. Entretanto, é no quinto caminho que a gente começa a dominar essas técnicas, levando-as a um nível de excelência tal que nos permite prosseguir com confiança e segurança. Então isso é muito bonito, né? Porque ela tangibiliza esses acessos. Então a gente consegue acessar o quinto caminho, né? A diferença é que a gente não sustenta, não domina ele, mas um dia a gente vai. Então, como que a gente faz isso? A gente vai fazendo ensaios, 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 até a hora de chegar à obra definitiva, tá? E aí a gente tem que lidar com todas as ilusões que encontramos nos mundos invisíveis, nos estados alterados de consciência, né? Então aí os buscadores de enteógenos de plantão, né? Tem que tomar muito cuidado, né? Porque aqui no quinto caminho, discernir o que é ilusão, o que não é, o que é criação da mente, né? O quinto caminho a gente tem que passar do plano astral. Então o plano astral ele é o mundo de formas, mundo de várias possibilidades, mas ele não é a realidade definitiva, né? Voltando à autobiografia de um yogi, né, a gente vai ver sobre isso, né, que a teia dos sonhos ela tem vários níveis de consciência. A tradição budista também ensina isso, né? Tem um nível que nós estamos aqui, vai ter um nível que é mais superior, mas ainda é cheio de ciladas da iluminação, que é espiritual, tá? Só que a gente não é essa aqui, é você saber usar, saber sair dessas ciladas da iluminação, né? Lidar com formas de pensamento, lidar com espíritos, lidar com uma série de coisas. É para além disso. Né? Por isso que é esse discernimento. Não é porque é espiritual que é bom. Não. Né? Não é porque eu estou falando com o espírito que é bom. Não. Isso está a serviço da unidade? Às vezes está num outro nível mais sutil, mais acima, mas está a serviço da grande obra? Não é porque eu estou falando de uma realidade mais densa ou de uma mais sutil. Se é mais sutil, mais bom? Não, também não é assim. Né? Não é esse olhar. Então, esse discernimento ele é bem importante e isso é atingido aqui no quinto caminho. Né? Então, lidamos com as ilusões que encontramos nos mundos invisíveis. Ela vai dizer o que é um estado alterado de consciência, né? Mudança de percepção física, a gente consegue detectar os mundos sutis, né? Conseguimos acessar o passado, o presente e o futuro. Isso a gente vai ver mais nos próximos capítulos, né? Que é mais do nível 6 e 7. Mas é isso, né? Você tem que ali continuar com a sua autoridade espiritual, né? Questionar que forma de pensamento é essa, questionar que orientação é essa que está vindo, não é porque está vindo do mundo astral que é bom, do mundo dito espiritual que é bom, né? São níveis de consciência, então, e a gente tem que acessar a nossa autoridade, tá? Isso sempre. Sem se perder na vastidão além, né? Então acessar aqui tem uma grande responsabilidade, né? Aqui eu diria que realmente é a cadeira dos xamãs, né? O que é um xamã? Aquele que dominou essa condição de entrar em estados alterados de consciência, expandidos de consciência, aprendeu a dominar a arte de viajar entre esses mundos e voltou íntegro, né? Isso é um treino muito profundo, né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado ao usar, ao carregar esse nome, né? Eu sou um santo, eu sou um místico, eu sou um xamã, eu sou isso, eu sou aquilo. Esquece os títulos, porque esses títulos vão cobrar caro, né? Então, um xamã verdadeiramente é aquele que morreu e voltou para contar a história, passou pelo ciclo de fogo, né? Então a gente pode ter práticas xamânicas, práticas místicas, sabedoria, beber da sabedoria das fontes místicas, xamânicas, espirituais, esotéricas, yogis, mas tem que tomar muito cuidado, né?
E lembrar que sempre quem menos usa, quem menos se autodenomina, é por ali que a coisa anda, né? E quem mais se denomina é porque está precisando provar o quê? Para quem? Né? Em função do quê? Então, separar o joio do trigo é importante também, né? É importante trazer a visão esotérica para uma perspectiva terrena, para a gente não se perder. Então, ela fecha o capítulo dizendo isso, né? Nem todos experimentamos os caminhos de iniciação da mesma maneira, não existe uma abordagem única. Algumas pessoas descobrem diversos níveis de percepção através de meditação, outras, né, encontraram caminhos mais tradicionais que já foram mapeados. Depois de muita prática, esses iniciados atingem o estado de serenidade, encontram suas próprias essências de ligação com Deus, recebendo diretamente a mensagem do Criador, ou seja, não existem mais intermediários aqui, né? As tradições hinduístas e budistas consideram não apenas a vida física, mas todos os níveis de consciência como ilusão, chamada Maya. Na tradição dos videntes do Sul, todos os níveis de consciência são reais, porque existem energeticamente no universo. Então é uma visão de perspectiva, ou tudo é ilusão ou tudo é real, né? As tradições xamânicas vão mais por esse lado. É bem interessante isso, mas é apenas de onde você está vendo, né? Você está vendo do Sol para a Terra ou da Terra para o Sol, mas é a mesma coisa, né? Eu particularmente gosto de olhar como tudo real também. Eu gosto de brincar com essas duas formas de percepção, né? Como seres humanos, nós corporificamos ideias e níveis de consciência, podendo acessar quaisquer pensamentos, ideias, sentimentos, lugares ou épocas já criados. Tudo que já existia em qualquer lugar continua lá. Durante o quinto e sexto caminhos, também aprendemos a atravessar a membrana energética que divide o passado, o presente e o futuro. Não existe uma delineação do tempo dentro da teia dos sonhos, mas precisamos aprender a usar a nossa vontade e intenção para atingir lugares e épocas que fazem parte do mundo sutil. Nossa consciência é parte da consciência maior, né, que é o grande mistério. O universo está constantemente alterando sua forma física e a malha energética da teia dos sonhos. Cada sentimento, pensamento, ser humano acrescenta energia e massa ao universo, criando novos níveis de percepção, novos sonhos. Existem camadas de ilusões, de sentimentos, de pensamentos e fluxos de energia destrutivas ou criativas. Como uma pilha, né? Essas camadas, emoções são vistas energeticamente, elas existem. Sonhadores e videntes da minha tradição aprendem a escolher as realidades que desejam explorar e a observar os outros níveis de percepções como observadores neutros. Aqui a gente já começa a tocar os ensinamentos do Dom Juan, Dom Genaro, Castanheda, tradição tolteca, né? Aprender, o primeiro passo é aprender a trafegar no véu da ilusão, né? Romper o véu da ilusão e navegar nos diferentes níveis de consciência. Primeiro passo. Segundo passo, tá, e eu escolho, tá, qual que eu quero então? Qual o nível de realidade? Né? Porque é isso, lembrando, não é porque é o nível de realidade sutil que é melhor, mais evoluído, não necessariamente. Tá? Então aqui tem essa sabedoria que eu acho bem interessante também, né? Então, desenvolvo a habilidade, mas eu também entro num ponto de vista neutro, porque se eu entro no julgamento, aí eu perco o dom de acessar. As pessoas que desenvolveram a habilidade necessária para manter um ponto de vista neutro podem experimentar essas energias deslocando-se através dos pensamentos e das emoções coletivas sem perderem o foco, né? Então, isso é bem importante, porque se você entra, você perde, aí você cai de novo na malha, né? Você cai de novo no samsara, vamos chamar assim. Se você se identifica com alguma drama, com algum sentimento, com alguma dor, seja sua ou do outro, quando você experimenta esses estados alterados, os sonhos lúcidos e assim por diante. Aí ela vai falar um pouco da fiação, né? O que é a fiação? Quando o nosso corpo físico ele precisa ter uma estrutura para poder dar conta de aguentar essa transição desses níveis energéticos. Ela fala isso bastante no livro, né? Porque são coisas realmente além das físicas, né, das leis físicas conhecidas, né? Então, ela vai dar exemplos, né, de coisas que acontecem. Ela faz isso em todos os capítulos, né? Então, da importância de você cuidar do corpo, cuidar do sono, cuidar da sua cura física, né? Porque quanto mais níveis de consciência, de energias que você acessa,
mais vai exigir integridade, coerência, uma boa saúde, uma boa alimentação, bom sono, e assim por diante, porque senão, né, realmente pode dar um curto-circuito no corpo, não é mesmo? Né? Se a gente acessa um grande potencial de energia, o corpo está todo cheio de toxina, todo bloqueado emocionalmente, mentalmente, fisicamente, nossa, com pouco sono, acabou, né? Então, realmente precisamos ter esse grau de coerência para poder caminhar, né? E aí os símbolos e conceitos se transformam em conhecimento. Não há mais necessidade de simbolizar nada, você já é a própria fonte. É muito bonito isso. Aí a gente se torna o eu sou, né? Não tem mais necessidade de simbolizar nada. Eu sou, ele é completo, né? Eu sou, ponto. Não é eu sou, vírgula. Aí o eu sou se transforma no eu sou, né? Antes de completar o quinto caminho, iniciar o sexto, precisamos estar dispostos a deixar para trás todas as nossas noções de dualidade. Não tem mais a dualidade. Podemos escorregar, retornar aos julgamentos, etc., né? Mas se a gente evita a armadilha atraente da polarização e recusa a tentação de tomar partido, é uma habilidade que desenvolvemos aos poucos. Por quê? Se eu tomo partido, eu estou identificado com a matéria. Não estou falando aqui de partido político, estamos aqui falando de eu e o outro, pequeno eu, grande eu, né? Isso que está acontecendo, se eu não entendi Maia ou essa realidade ampliada, aí você se identifica com ela, aí você volta, né? Então você fica preso na dualidade. Aí a dualidade ela é polarizante, é bem e mal, é céu, é certo e errado, é claro e escuro. Então aqui tem que romper essa dualidade, tem que transcender essa dualidade. É isso que ela está chamando aqui, atenção. Né? Como espera que eu voe como uma águia se passo meus dias dançando com galinhas? Então aqui ela também vai falar da coerência. Porque é muito atraente o caminho espiritual. É muito atraente você falar, vou desenvolver um nível de caminhar entre os mundos, eu e Deus somos um. Maravilhoso, é muito atraente. As ações tão coerentes, quando ela fala assim, caminhar com as galinhas, ela não está falando só de pessoas, ela está falando de hábitos, de pensamentos. Quem anda com você? Para além das pessoas, para além do seu círculo social. Quem anda com você? Quando você põe a cabeça no travesseiro, quem está lá? É isso que ela está falando, né? Então, como é que eu posso esperar voar como águia se eu tenho um pensamento galinha dentro de mim? Entende? Quando eu falo assim, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, eu nananã, isso também é uma companhia galinha, da gente com a gente mesmo, né? É quando eu sou meu próprio obsessor. Aliás, esses são os maiores. Nós obsessores de nós mesmos, né? A minha tristeza, a minha ferida, a minha carência, a minha isso, a minha aquilo. Então a gente tem que ser bem guerreiro nessa hora, né? Realmente, diga-me com quem andas e eu te direi quem é. Só que primeiro começa com o meu diálogo interior, de mim comigo mesmo, né? Aí depois isso vai indo numa cascata de coerência para com quem eu me relaciono, onde eu trabalho, o que eu faço para ganhar vida, o que surge através dos meus pensamentos, né? Então querer voar como águia é maravilhoso, mas todas as ações têm que ser coerentes como águias, né? Eu tenho que me alimentar como águia, dormir como águia, pensar como águia, sonhar como águia, respirar como águia. É isso que ela está falando aqui, né? E essa é a meta. Então a gente está aprendendo, né? Estamos aprendendo, né? E é uma decisão, né? É sobretudo uma decisão de continuar, é uma decisão de avançar, uma decisão de buscar essa coerência, né? E aí eu chego na última lição. Ela fala assim: as últimas lições do quinto caminho, elas se encaixam já no início do sexto, que é a capacidade de distinguir entre a nossa vontade, o que é a vontade do meu ser, com a vontade do coletivo da teia dos sonhos, né? Porque aqui você já venceu a si mesmo, você está a serviço, né? Então é bem importante aqui, né? Esse guerreiro da luz ele já consegue olhar a trama da realidade, olhar as fibras e ajudar nesse processo. Né? Ele consegue ver, opa, a pessoa vai gerar um karma ali se ela fizer tal coisa. Deixa eu lá ajudar a interferir. Né? Por isso que tem muitas habilidades, né? Esses mestres eles conseguem até curar doenças que fazem parte do karma da pessoa, mas ele consegue interferir. Porque ele está tão ali
E ele vai saber quando é possível de ser feito ou não, né? Por isso que tem esses poderes, por isso que tem essas pessoas que fazem coisas ditas paranormais, né? Que tem dons e talentos bem grandes, porque realmente, né, ela consegue olhar para a teia da vida para além de si mesma, né? Ela rompeu isso mesmo. E chegamos no fim. Só vou ler o último parágrafo para a gente fechar e abrir para nosso bate-papo. Espera aí que saiu aqui da página. Só vou voltar. Tchan, 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 tchan. Aqui. O quinto caminho se transforma imperceptivelmente no sexto e nós nos tornamos conscientes de que estamos dançando o sonho. Daqui vem o nome do livro. Trazendo a energia consciente da percepção encontrada nos mundos invisíveis para a experiência cotidiana e harmonizando os dois mundos. Já não há mais separação entre o que experimentamos espiritualmente ou energeticamente e o que experimentamos na realidade física cotidiana. Algumas pessoas chamam esse processo de união entre céu e terra. Na tradição dos videntes do sul, uma porta foi permanentemente aberta na fenda entre os dois mundos. No sexto caminho, que é a direção abaixo, nós aprenderemos a trazer essas energias invisíveis e esses novos estados de consciência para o mundo cotidiano de uma forma centrada e equilibrada, preenchendo os nossos corpos físicos com a força vital necessária. Quando obtemos êxito na aplicação desses princípios, nossa capacidade de caminhar a fala dá um gigantesco passo à nossa frente e isso se transforma em dançar o sonho, né? Aí só para fechar, essa semana eu conversei com uma pessoa e a gente estava conversando muito sobre os sinais da vida, né? E ela falou assim, eu não decidi. Aí ela me contou um sonho que ela teve e eu trouxe a minha interpretação, né? À luz do que eu estava sentindo ali da minha intuição no momento. E a mensagem era o seguinte, né? Porque ela estava buscando um sinal, né? Buscando um sinal divino para saber se o caminho que ela estava escolhendo era correto. E aí eu virei e perguntei para ela e falei assim, mas e se Deus virasse para você e dissesse assim, e aí Deus, você sendo Deus, o que você quer? O que você quer, né? Porque enquanto a gente está procurando o sinal divino lá fora e não está enxergando o sinal divino dentro, eu estou me separando, eu estou caindo na cilada da dualidade. Agora, quando eu reconheço o divino dentro de mim, por isso que o caminho da autorresponsabilidade é nesse nível que ele chega, né? Não é mais o que será que Deus quer de mim? O que você, Deus, quer de você, da sua vida, do universo, das suas escolhas? E aí a coisa muda o sentido, né? E aí o potencial de ação fica bem maior. Então, de fato, eu acho que existe um certo ponto, né, da nossa jornada que a gente precisa realmente se render ao maior, ao grande, né? E a gente precisa fazer esse gesto de humildade, de entrega ao sagrado, ao grande mistério. Só que vai ser limitado, porque se ele ficar toda hora, se a gente ficar entregando toda hora, entregando toda hora, entregando toda hora, sem assumir o divino dentro de nós, como é que a gente vai caminhar? Como é que a gente vai avançar? Como é que a gente vai se tornar isso, de fato? Né? Então, às vezes, vai parar de vir, você vai ter que decidir. Aí mora o livre-arbítrio. Por isso que livre-arbítrio é um dom divino, não é um castigo. Livre-arbítrio é uma das coisas mais divinas que nós temos, porque já é o reconhecimento de que nós somos deuses, né? Em essência, com muitas interferências, mas em essência. Por isso que a gente tem o poder de decidir, né? Então é bem bonito isso. Então eu busco os sinais espirituais, eu busco, mas eu também busco primeiramente dentro de mim. Porque enquanto está fora, eu tô na cisão, eu tô na separação, tá? E, e antes de abrir para nossa partilha, eu vou trazer um canto, porque eu senti que hoje a gente mexeu bastante coisa, então esse canto vai ser para a gente integrar um pouquinho tudo que foi dito aqui, né? E para agradecer também essa sabedoria desses mestres, desse caminho antigo. Yahoo. Way, ah,
Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yah. Why Yahweh, why Yahweh, why Yahweh, Wahia, wahia, hey. Wahia, wahia, hey. Booyah, ya, hey. Booyah, away, away, ya. Way, ya, hey. Wahia, wahia, hey. Wahia, wahia, hey. Wahia, wahia, hey. Booyah, ya, hey. Yahweh, Yahweh, Yah. Why Yahweh, why Yahweh, why Yahweh, why Yahweh, why Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, Yah, Yahoo, Mitaqueu e assim. Por nós e por todas as nossas relações. Deixa eu dar um stop sharing, stop recording.